advogado e matemático francês, François Zet, apaixonado por álgebra, introduziu o uso sistemático das letras para indicar os números desconhecidos e dos símbolos nas operações, da forma como são utilizados até hoje. Foi o primeiro a escrever as equações e a estudar suas propriedades através das expressões gerais. Graças a ele, pela primeira vez na história da matemática, os objetos de estudo passaram a ser não mais problemas numéricos, mas sim as próprias expressões algébricas. A passagem para a álgebra simbólica foi completada pelo grande matemático e filósofo francês René Descartes, que aperfeiçoou a álgebra de Guet, criando a notação que usamos até hoje para os expoentes. Né? Então, assim, foi aí que a gente aprendeu, que a gente começou a ver a álgebra igual a gente vê hoje, né? Os dois trabalharam juntos, né? O François, né? Introduziu e o René aperfeiçoou. Então, até o século XVII, a álgebra era uma generalização da aritmética. E no início do século XIX, a álgebra estende-se a elementos que não são mais números e a operação que não são necessariamente as 4 operações da aritmética. Na segunda metade do século XIX, a álgebra tem como principal objetivo o estudo das estruturas algébricas abstratas e surgem aí a teoria dos corpos devida a Kijun e a noção de ideal de um anel devida a De Thun. Uma nova etapa é então transposta por volta de 1925 nos trabalhos de N e Arthur sobre a estrutura da álgebra e sobre a síntese das ideias anteriores. Desde o fim do século XIX, a álgebra teve numerosas aplicações em análise, em geometria, em mecânica, em física. E para Lins e Gimenez, a educação aritmética e a álgebra têm sido insuficientes até aqui. A primeira em termos de seu alcance e a segunda em seus objetivos, respectivamente. E a gente está se aproximando do que a gente de fato deseja estar trabalhando com relação ao assunto. Os autores então defendem que é preciso ampliar o conjunto de atividades e habilidades no desenvolvimento do sentido numérico, ao passo que, no ensino da álgebra, é preciso considerar o fato de que qualquer aspecto técnico só pode ser desenvolvido a partir da produção de significado. A gente percebe que nós temos 10 dedos. Então, quer dizer, é uma situação igual para todo mundo. Pelo menos a maioria da população tem 10 dedos. E tem em cada dedo 3 intervalos. Então, quer dizer, fica fácil de nós compreendermos isso. Eu tenho 10 vaquinhas e conto 10 vaquinhas. Se eu cresço esse rebanho e ele passa para 30, eu consigo ainda contar isso nas minhas mãos. Mas se eu tenho vaca, tenho ovelhas, tenho cavalos, tenho plantação e colho tantos em área, que a gente pode representar de várias formas. Isso já começa a ficar complexo. E como então transformar isso em uma situação que fique fácil para que eu dê respostas rápidas? As nossas considerações finais é que na história da matemática, um dos aspectos importantes da álgebra foi a evolução das representações simbólicas. Como vimos, a passagem da álgebra retórica para a álgebra simbólica, onde as equações são expressas totalmente em símbolos. Demorou cerca de 1000 anos e aconteceu como consequência das profundas mudanças pelas quais passou a Europa na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Isso porque eu chego a achar cômica essa situação, porque
Na Idade Média, eu não era dono de nada, então por que eu tinha que contabilizar essas coisas? Nesse período, então, pós-Idade Média, eu passo a ser proprietário das minhas coisas e por causa disso eu também tenho que contabilizar. Eu preciso de criar situações para poder numerar essas coisas. Atualmente, para se ter um bom ensino da aritmética e álgebra, é preciso levar conhecimento da história aos aprendizes e tentar passar para esses um ensino não mecanizado, automático, com apenas fórmulas e técnicas. Uma coisa muito interessante e que a gente vem aprendendo ao longo do tempo é como matematizar as situações do dia a dia. Quando a gente fala uma fórmula, antes de chegar a essa situação de fórmula, o que eu fiz foi usar a aritmética. Eu conto com os princípios que eu possuo. Posso nunca ter frequentado uma escola, mas certamente eu sei que minhas mãos têm essa quantidade de dedo. De repente eu não vou dizer que tem 10, mas eu sei que tem isso. E isso aqui eu consigo simbolizar dentro daquilo que eu possuo. A partir do momento que essa coisa vai ficando complexa, eu começo a utilizar outras partes de mim e outras partes próximas de mim, que ficam fáceis para que eu tenha referência e consigo contabilizar. Mas a partir do momento que isso começa a ficar grande demais, eu preciso de arrumar outros recursos. Esses outros recursos, quais são? Também serão coisas daquilo que eu conheço, mas eu vou dizer, por exemplo, que esse papel equivale aos meus 10 dedos. E começo então a criar uma matemática para poder mostrar de forma rápida aquilo que eu desejo como resposta. Eu falei dos dedos, né? Mas talvez antes da nossa dessa evolução Homo sapiens, talvez os homens dessa antiguidade eles tivessem 5, 4 dedos. Eu não acredito que essa forma seja uma forma única ou total para aquele período. Então, certamente eles arrumaram outras situações para poder estar simbolizando essa matemática. Uma questão que chama muita atenção, por exemplo, é a fórmula de altura ao quadrado igual a base ao quadrado e a hipotenusa ao quadrado igual a base ao quadrado mais altura ao quadrado. A gente, quando vê um desenho de um quadrado, a gente nunca consegue imaginar que a partir de um triângulo eu tenho um quadrado grande de um lado, um quadrado menor do outro e um quadrado também projetado de uma outra forma. Então, quer dizer, como que se chegou nisso? Então, se nós desenharmos os quadrados ali e dividirmos isso em áreas pequenas e representarmos de alguma forma matemática, fica fácil de ver esse entendimento. O que eu tenho percebido, né, inclusive porque isso aconteceu comigo a vida toda, é que nós, enquanto professores, ou melhor, os professores, né, eles chegam com a coisa pronta, talvez por causa da quantidade de informação. E existe essa dificuldade de dizer como aquilo aconteceu, como foi gerado aquela fórmula. Então, quando eu chego, por exemplo, na minha sala de aula e dobro o papel, faço isso aqui com ele, a princípio parece não ter sentido nenhum. Quando eu chego e faço a fórmula no quadro, a princípio parece não ter sentido nenhum. Mas quem vai gerar sentido para aquilo é a intuição de pesquisador. Quando eu abro o papel e vejo vários fragmentos nele, e tenho aqui pontos redondos, retas, existe uma
série de coisas aqui que poderia fazer com que eu criasse uma matemática para poder explicar tudo isso. Então faz sentido, sim. Eu tenho uma fórmula, mas eu preciso de dizer na totalidade quantas folhas de papel foram produzidas para poder dizer a respeito daquela forma. Então, existe uma preocupação. O que é mais importante dentro dessa história toda da aritmética e álgebra? É permitir que exista velocidade. O nosso objetivo é isso, é velocidade da informação. Então a álgebra, ela permite algo que a aritmética não permite, que é velocidade da informação. E se for preciso, colocar fórmulas, e nessas fórmulas, fazer com que a informação circule de forma dinâmica, eu vejo que isso é viável, é interessante, e esse é o objetivo real do nosso trabalho.